Bem-vindos, aventureiros do passado! Hoje, embarcaremos em uma jornada épica de volta à Roma Antiga, onde coragem, honra e luta pela sobrevivência eram a lei da arena. Preparem-se para desvendar os segredos dos gladiadores, os heróis da antiguidade. Antes de começarmos essa emocionante jornada, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Se você está tão empolgado quanto nós para explorar o mundo dos gladiadores, por favor, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Dessa forma, você não perderá nenhum momento dessa incrível aventura histórica. Vamos fazer história juntos! Agora, sem mais demora, adentremos o Coliseu e desvendemos o fascinante universo dos gladiadores. Preparem-se para a ação, a emoção e a história por trás desses guerreiros lendários. Vamos lá, dê um like e se inscreva no canal. E agora, que os jogos comecem! Os gladiadores romanos, do latim gladiator, derivado da palavra gladius que se refere ao modelo de espada utilizada pelos romanos, eram indivíduos que, na Roma antiga, se envolviam em combates com outros seres humanos ou animais, muitas vezes até a morte, como uma forma de entretenimento para o público romano. A origem dos jogos de gladiadores remonta provavelmente à cultura etrusca. Inicialmente, esses combates eram realizados como uma homenagem a pessoas falecidas em seus rituais fúnebres e eram chamados de munos. Inicialmente restritos à elite romana, os primeiros registros desses combates datam de 264 a.C. em Roma. Com o tempo, esses espetáculos passaram a ser apresentados em anfiteatros, sendo que os primeiros eram construídos em madeira, como o de Pompeia, em 70 a.C. Posteriormente, diversos outros anfiteatros foram construídos por todo o Império, incluindo o maior e mais famoso deles, o Anfiteatro Flávio, Coliseu Romano, erguido em 80 d.C., que podia acomodar entre 50.000 e 80.000 espectadores de todas as classes sociais da sociedade romana. A palavra munus tem suas raízes no latim e originalmente significava o papel ou função de um cidadão perante a sociedade, como, por exemplo, a ocupação de um cargo público. Na Roma antiga, essas obrigações incluíam tarefas como a distribuição de alimentos, provisões para o exército, manutenção de estradas, construção de muralhas e aquedutos, e a edificação de prédios públicos, além de hospedar soldados e altos funcionários do império. No entanto, no contexto dos combates de gladiadores, o termo munus passou a ser associado a tributos realizados em honra a pessoas falecidas, adquirindo um caráter mais privado em vez de público. A partir do século I, percebe-se uma mudança na natureza desses eventos, à medida que os espetáculos de gladiadores passaram a desempenhar um papel importante na vida da sociedade romana, envolvendo não apenas a elite, mas também a população em geral. Os gladiadores tornaram-se uma parte integrante de diversos aspectos da sociedade romana, incluindo os âmbitos religioso, político, econômico, militar e até mesmo na vida cotidiana. Assim como os combates de gladiadores mais conhecidos, esses eventos de cunho fúnebre também eram muitas vezes realizados até a morte, conforme evidenciado por inúmeras esculturas encontradas na cidade de Purcuna. Essas representações sugerem que em honra aos falecidos, como no caso de Viriato, podiam ocorrer funerais que envolviam duelos entre 200 pares de lutadores, com combates que frequentemente culminavam na morte de um dos participantes. A arqueologia confirmou a existência desses rituais funerários, revelando que vários séculos antes da chegada dos romanos à Península Ibérica em 218 a.C., já eram realizados combates sangrentos equivalentes aos gladiadores de Capua e Roma como parte dos rituais de despedida dos falecidos. O declínio dos jogos de gladiadores não pode ser atribuído exclusivamente à oposição de filósofos estoicos gregos, ao cristianismo ou a qualquer grupo específico. Na verdade, uma série de fatores contribuiu para esse declínio ao longo do tempo. Um desses fatores foi a proibição dos jogos de gladiadores pelo imperador em 399 d.C., conforme relatado por Honório. No entanto, essa proibição teve motivações principalmente políticas. Houve acidentes em alguns dos edifícios onde os jogos eram realizados, representando um perigo para a audiência. Portanto, medidas regulatórias foram implementadas para evitar tais fatalidades.
Além disso, os imperadores temiam a popularidade crescente dos gladiadores, o que poderia representar uma ameaça ao seu próprio poder. Isso incluía preocupações sobre a possibilidade de os gladiadores se tornarem rivais políticos e também o medo de grandes concentrações de homens treinados para a luta, que poderiam representar uma ameaça em caso de rebelião. Por exemplo, em 65 a.C., o Senado estabeleceu restrições ao número de gladiadores que Júlio César poderia fornecer. A construção de anfiteatros e outros edifícios públicos relacionados aos jogos de gladiadores só começou a ocorrer em larga escala nos séculos subsequentes ao início desses combates. Uma das explicações para essa demora é o processo de romanização, que envolveu a disseminação dos valores romanos sobre as populações. A construção dessas estruturas arquitetônicas era parte desse processo de urbanização e imposição da cultura romana. No que diz respeito ao cotidiano dos gladiadores, a historiografia oferece uma visão que oscila entre heroísmo e infâmia. Essa ambiguidade também se estendia a outras profissões consideradas infames, como atores, prostitutas e donos de bordéis. Essa estigmatização levou a restrições legais e políticas. Embora todos aqueles que lutavam nas arenas fossem muitas vezes vistos com desconfiança, isso não significa que eles necessariamente buscavam recuperar sua reputação. Durante o século I, as arenas começaram a diversificar suas atividades, e as lutas entre prisioneiros e escravos deixaram de ser a norma. A profissão de gladiador se tornou mais profissionalizada, e muitos indivíduos aspiravam a se tornar gladiadores. Existem registros de nomes de gladiadores, o que sugere uma carreira e um certo prestígio associado a ela. É importante destacar que a participação em jogos de gladiadores representava apenas uma parte da vida cotidiana desses indivíduos. Eles estavam envolvidos em diversas atividades, incluindo treinamento, alimentação, interações sociais com amigos e família, e assim por diante. Portanto, tinham preocupações cotidianas que iam além das lutas nas arenas. Os gladiadores utilizavam uma variedade de armamentos e equipamentos para suas lutas na arena. Estes incluíam elmos. Os elmos dos gladiadores eram projetados para proteger suas cabeças de golpes e ataques. Alguns desses elmos apresentavam representações de deuses ou símbolos religiosos, refletindo o imaginário religioso que permeava as lutas na arena. Coroas. Coroas de diferentes tipos eram ocasionalmente usadas por gladiadores como parte de sua indumentária. Coroas de vitória e ramos de palma eram símbolos de sucesso e boa sorte. Proteção de ombros, braços e pernas. Os gladiadores usavam uma variedade de peças de armadura para proteger diferentes partes do corpo. Isso incluía proteções para os ombros, braços e pernas, que eram feitas de materiais como couro ou metal. Escudos. Os escudos eram uma parte fundamental do equipamento dos gladiadores. Eles variavam em tamanho e forma, dependendo do tipo de gladiador e do estilo de luta. Os escudos eram usados para se proteger dos ataques do oponente. Armas. Os gladiadores empregavam várias armas, como espadas, lanças, tridentes e redes, dependendo da categoria em que lutavam. Cada tipo de arma exigia habilidades específicas e estratégias de combate. Indumentária. Além da armadura protetora, os gladiadores também usavam roupas distintas que os identificavam com suas categorias. Isso facilitava a identificação e a diferenciação entre os combatentes. Quanto à dieta dos gladiadores, estudos recentes realizados no cemitério de Éfeso, que hoje se encontra na Turquia Ocidental, revelaram detalhes interessantes sobre como esses combatentes se alimentavam para manter sua condição física e resistência. Dieta vegetariana. Surpreendentemente, os estudos apontam que a dieta dos gladiadores era majoritariamente vegetariana, com ênfase em alimentos ricos em carboidratos, como cevada e feijão. Isso contrasta com a imagem popular de gladiadores consumindo grandes quantidades de carne. Rica em carboidratos. Os carboidratos eram uma parte fundamental da dieta dos gladiadores, pois forneciam a energia necessária para o treinamento e as lutas na arena. Gordura subcutânea. Os gladiadores precisavam de uma camada de gordura subcutânea para proteger seus corpos contra cortes, lesões nos nervos e vasos sanguíneos durante os combates.
portanto, a dieta incluía alimentos que contribuíam para o acúmulo dessa gordura protetora. Suplementos de cálcio. Devido à dieta rica em carboidratos, os gladiadores poderiam sofrer com deficiência de cálcio. Para compensar isso, eles ocasionalmente consumiam bebidas fermentadas de madeira queimada ou cinzas de ossos como fontes de cálcio. Níveis elevados de cálcio. Estudos revelaram que os ossos dos gladiadores tinham níveis exorbitantes de cálcio em comparação com a população em geral. Isso sugere que eles estavam conscientes da importância do cálcio para manter a saúde óssea e tomavam medidas para garantir um suprimento adequado. Esses achados desafiam a ideia anterior de que os gladiadores dependiam principalmente de uma dieta rica em carne para manter sua força e resistência. Em vez disso, eles adaptaram sua alimentação de maneira surpreendentemente eficaz para as demandas de sua profissão, priorizando fontes de energia e proteção para os rigores das lutas na arena. Durante a República Romana, os gladiadores usavam principalmente armaduras semelhantes às do exército, como a lorica mata, malha, ou a lorica squamata, escamas, e a variedade de tipos de combatentes era limitada. No entanto, após as reformas promovidas pelo imperador Augusto, os gladiadores foram classificados em várias categorias distintas com base em seus estilos de luta e equipamentos. Embora não haja iconografia clara que confirme todos os tipos de gladiadores mencionados em fontes literárias e inscrições, podemos descrever algumas das principais categorias. Samnitas. Este foi um dos tipos mais antigos de gladiadores e recebeu esse nome porque usavam equipamentos que lembravam os guerreiros samnitas, que foram inimigos de Roma nos primórdios da República. Os samnitas usavam um escudo retangular, uma espada curta, gladius, e um elmo decorado com penas. No entanto, esse tipo de gladiador caiu em desuso no governo de Augusto para não ofender os aliados samnitas. Trácios, gladiadores originários da província da Trácia, eles usavam um escudo quadrado, proteção no braço direito e geralmente empunhavam uma espada curva ou angulada chamada sica. Seu elmo era característico, com uma crina inclinada para a frente adornado com uma cabeça de grifo e penas. Oplomachus. O estilo oplomachus é difícil de identificar, pois era semelhante ao dos trácios. Eles usavam proteções nas pernas e um elmo ornamentado, mas se diferenciavam pelo uso de uma espada reta e um pequeno escudo redondo. Retiarius. Este é um dos tipos de gladiadores mais reconhecíveis. O retiarius usava um tridente e uma rede. A rede era usada para imobilizar o oponente, permitindo que o retiarius atacasse com o tridente. Se perdesse a rede, podia usar o tridente como uma espada de duas mãos. Outro destaque era o uso do galerus, uma placa de bronze no ombro esquerdo. Secutor. Conhecido como o contra-retiarius, o secutor frequentemente lutava contra o retiarius. Ele usava uma espada reta e um elmo pequeno e redondo, sem adornos, para evitar ficar preso na rede do retiarius. Sua tática era lutar corpo a corpo com o oponente. Murmilo. O murmilo era identificado por seu elmo ornado com um peixe, murma, e crina reta na parte superior. Ele geralmente lutava contra trácios e oplomachos, e seu equipamento incluía uma gladius e um grande escudo retangular. Provocator. Poucas informações estão disponíveis sobre o provocator, exceto que usava proteção até metade da perna, um elmo com visor e sem crina, além de um escudo retangular. Os provocatores costumavam lutar contra outros gladiadores da mesma categoria. Eques. Os eques eram gladiadores peculiares, pois lutavam montados a cavalo. Eles empunhavam espadas curtas ou lanças e usavam pequenos escudos redondos, além de túnica. Os combates dos eques simulavam batalhas de cavalaria e geralmente eram realizados contra outros gladiadores montados. Essas categorias representavam a diversidade de estilos de luta e equipamentos entre os gladiadores romanos, e cada uma delas tinha suas próprias características distintivas que os tornavam únicos na arena. Combates de caráter fúnebres, também conhecidos como jogos fúnebres, eram eventos na Roma antiga nos quais gladiadores lutavam até a morte em honra de uma pessoa falecida. Esses combates eram uma parte importante dos rituais funerários e podiam envolver um grande número de gladiadores.
Esculturas encontradas na cidade de Purkuna, por exemplo, sugerem que esses eventos poderiam contar com até 200 pares de lutadores em homenagem ao falecido. A arqueologia confirmou a existência desses rituais funerários e mostrou que eles eram uma tradição estabelecida vários séculos antes da chegada dos romanos à Península Ibérica em 218 a.C. Os combates sangrentos realizados durante esses eventos eram equivalentes aos combates de gladiadores mais conhecidos em locais como Capua e Roma. A organização dos jogos de gladiadores, incluindo os combates de caráter fúnebres, envolvia uma série de medidas legislativas e regulamentos. As leis republicanas, as constituições imperiais e os senatos consulta, decretos do Senado, desempenhavam papéis importantes na regulamentação desses eventos. Os jogos de gladiadores eram realizados em determinadas datas ao longo do ano. As temporadas de combate geralmente se estendiam de março a junho e, em seguida, eram retomadas em outubro e novembro. Essa programação visava evitar o frio e a chuva do inverno, bem como o intenso calor de julho. A duração dos shows variava, com alguns eventos distribuídos ao longo de 3 a 6 dias, consecutivos ou não. Essa diversificação de datas e atrações era projetada para atrair espectadores de cidades vizinhas, que ficavam temporariamente na área, impulsionando o comércio local. A publicidade e a promoção dos jogos de gladiadores eram realizadas por meio de diferentes meios. Anúncios pintados com letras vermelhas ou pretas informavam o nome do organizador, o local, a data e o programa dos jogos. Além disso, esses anúncios frequentemente incluíam cumprimentos e elogios destinados a destacar o nome dos gladiadores e melhorar a imagem do moderador, organizador dos jogos, que geralmente era um político local. Outra forma de promoção envolvia grafites, pequenas inscrições escritas nas paredes internas e externas dos edifícios. Essas inscrições eram feitas por qualquer pessoa e podiam ser usadas para anunciar ou modificar informações sobre os jogos, permitindo uma interação direta com o público. Quanto ao gesto do polegar durante os combates de gladiadores, a expressão latina pollice verso ou verso pollice refere-se ao gesto de levantar ou abaixar o polegar para indicar a decisão sobre o destino de um gladiador derrotado. As fontes históricas são escassas e contraditórias em relação à interpretação exata desse gesto. Algumas fontes sugerem que o polegar para baixo indicava a morte do gladiador, enquanto outras não fornecem uma compreensão clara do gesto. Um exemplo icônico desse gesto é representado na pintura Pollice Verso de Jean-Léon Gérôme, que descreve um gladiador romano aguardando a sentença do imperador enquanto este estende o polegar para baixo, indicando a compreensão de que o gesto significava a morte do gladiador. No entanto, estudos mais recentes, como o realizado por Corbeil, argumentam que o gesto era, na verdade, uma forma de solicitar a liberação do gladiador. Ele se baseia em evidências, como o medalhão de Cavilardes, do século III ou II a.C., que continha a inscrição Instantes Missi, que significa liberado em pé. Essa descoberta sugere que o gesto pressionando o polegar contra o dedo indicador, formando um punho fechado, representava o desejo da multidão de poupar a vida do gladiador. O debate sobre o verdadeiro significado do gesto do polegar continua, mas é importante notar que Ridley Scott, ao dirigir o filme Gladiador, optou por representar o imperador cômodo fazendo o sinal de polegares para cima ao poupar a vida de Maximus, a fim de evitar confusões com o público. Os gladiadores representados no cinema como heróis não correspondem exatamente à figura histórica dos gladiadores da Roma antiga. No entanto, é interessante notar que, em algumas produções cinematográficas, são incorporados elementos e dados encontrados em autores antigos. Os recursos cinematográficos modernos permitem não apenas a representação dos grandes conflitos entre personagens, mas também a recriação de aspectos do cotidiano do homem comum, proporcionando ao espectador uma visão sugestiva e atraente, muitas vezes elaborada com riqueza de detalhes. É importante destacar que os diretores e roteiristas de filmes históricos nem sempre se preocupam em basear suas obras em fontes históricas diretas. Em vez disso, muitas vezes recorrem a romances e outras fontes literárias como inspiração. A pesquisa histórica, para os cineastas,
Muitas vezes envolve extrair significado de obras literárias em vez de buscar evidências textuais antigas. A escolha de adaptar filmes históricos a partir de romances frequentemente segue a estrutura narrativa épica, resultando em uma reconstrução do passado que pode ser altamente estilizada e idealizada, como exemplificado no filme Gladiador de Ridley Scott. As peculiaridades dos jogos de gladiadores frequentemente se alinham com os estereótipos enfatizados na maioria dos filmes. No cinema, os diretores e roteiristas de filmes históricos buscam criar uma representação dupla, uma que se baseia implicitamente no texto original, buscando transmitir uma perspectiva pretensamente histórica do passado, e outra que emerge da natureza específica do meio cinematográfico. Isso permite que o espectador mergulhe em um mundo e uma época tão distantes que, no contexto do cinema, se tornam uma realidade próxima e familiar. Assim, embora a representação dos gladiadores no cinema possa não ser completamente precisa do ponto de vista histórico, ela serve como uma forma de entretenimento que combina elementos da história com a criatividade e as demandas do cinema, criando uma experiência cativante para o público. De fato, houve presença de mulheres gladiadoras na Roma antiga, embora fossem raras e muitas vezes anunciadas como atrações espetaculares nos jogos de gladiadores. As evidências escritas e arqueológicas que comprovam a existência das mulheres gladiadoras são limitadas, mas convincentes, e incluem decretos governamentais que restringiam ou proibiam a participação das mulheres na arena. Em 11 a.C., o Senado romano emitiu um decreto que proibia mulheres nascidas livres com menos de 20 anos de idade de aparecer no palco ou na arena, bem como homens nascidos livres com menos de 25 anos. Essa proibição sugere que as mulheres de fato participaram dos jogos de gladiadores romanos, até que os legisladores se opuseram à prática. Outra evidência física que apoia a existência das mulheres gladiadoras é um relevo em mármore encontrado em Halicarnassus, que hoje está em exibição no Museu Britânico. Esse relevo data do 1º ou 2º século a.C. e representa duas mulheres vestidas e equipadas de maneira semelhante aos gladiadores masculinos. Elas usam um subligaculum, peça de roupa, grevas, um protetor de braço, manica, e estão armadas com um escudo e uma espada, sem capacete ou camisa. No relevo, as duas mulheres estão em combate e seus nomes estão escritos em grego abaixo delas, Amazônia e Aquília. Esses nomes provavelmente eram pseudonimos de guerra para as combatentes do sexo feminino. A participação das mulheres como gladiadoras envolvia vestir-se e lutar da mesma forma que os homens gladiadores, seguindo regras semelhantes dentro e fora da arena. Isso desafiava as normas sociais aceitas na época. O historiador Tácito, que viveu por volta de 56 a.C. a 117 d.C., relatou casos de mulheres de alta posição social que participaram de combates de gladiadores. No entanto, essas mulheres não lutavam por dinheiro, uma vez que já faziam parte da classe rica. Assim, embora as mulheres gladiadoras fossem uma minoria e sua presença nas arenas fosse ocasional, elas representam um aspecto intrigante e desafiador da história dos jogos de gladiadores na Roma antiga. Suas histórias e realizações ajudam a ampliar nossa compreensão desse período histórico. E assim chegamos ao final desta incrível jornada pelos segredos dos gladiadores na Roma antiga. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto nós ao explorar essa parte fascinante da história. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprendendo sobre temas históricos emocionantes, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. E, claro, se ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum de nossos próximos episódios. Agradecemos a todos os nossos inscritos e apoiadores por tornarem isso possível. Suas interações e feedback são essenciais para o crescimento do nosso canal. Se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão para futuros vídeos, por favor, deixe-os na seção de comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Fiquem atentos para mais aventuras históricas emocionantes. Até a próxima, Aventureiros do Tempo. Assine o canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até breve!